Bom dia, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Preparados para o capítulo de hoje? Porque pensa num livro top, é 2 Pedro. Porque 2 Pedro foi escrito por nada menos, nada mais do que o Pedro, o discípulo que depois se tornou apóstolo. E é o mesmo que andou sobre as águas com Jesus, que foi no Monte da Transfiguração e viu Moisés, Elias e Jesus transfigurado no Kairos. Foi o mesmo que depois de convertido a sua sombra curava. É esse que escreveu o livro. Aí você imagina as revelações que ele não teve e as revelações que não tem nesse livro de hoje. Então assim, se prepara porque é um livro maravilhoso e um capítulo assim fenomenal. Pode ver que ele tá todo cor de laranja aqui, ó, e cheio de coisa anotada. Então tem muita coisa pra gente conversar. Então abre aí a sua Bíblia, seja ela física, seja ela online, no computador, no tablet, não importa. Pega pra você ir acompanhando o texto, porque tem versões diferentes. Enquanto a gente vai lendo, o Senhor vai ministrando coisa no nosso coração. Então vai anotando aí e no final abre a sua câmera, compartilha, fala. Se você tá aqui no Instagram ou no YouTube, escreve, coloca nos comentários. Adoro ver os comentários de vocês. Então a gente vai construindo essa live juntos. E lembrando que quem fala, né? Quem traz as revelações não somos nós. As revelações vêm do céu, vêm do Espírito. A gente é um espírito, habita em um corpo e tem uma alma. Então, é esse espírito nosso, que quando a gente aceita Jesus como nosso único e legítimo Salvador, ele se conecta com o Espírito de Deus. Deus é Espírito, isso também está na palavra. E aí é através do Espírito que a gente tem essas revelações. Então a gente sempre pede em oração por mais revelações vindas do céu. E quem fala é o Espírito Santo. Quem fala através de mim não sou eu, não é Érica, é o Espírito Santo que traz, né? Aí você fala, nossa, Érica, você falou aquilo. Não fui eu que falei, por isso que a glória é dele. Entende? Eu tô aqui pra ser um canal para que mais pessoas recebam a mensagem que elas devem receber no dia de hoje, entende? Então é isso. Vamos lá fazer a oração antes de começar. Pessoal aqui do Meeting também. Eu vou fazer a oração pra gente começar e depois, se alguém quiser fazer a oração do final, vocês podem fazer também, tá? Então, bora. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor, Paizinho. Muito obrigado. Obrigada por esse dia, Pai, que se renovou. A sua misericórdia que se renova nessa manhã. Obrigada, Pai, por tamanho amor, carinho, zelo, cuidado com a gente, Pai. Que nessa manhã, na leitura do 2º capítulo desse livro, que é 2 Pedro, a gente possa ter muitas e muitas revelações trazidas direto do céu, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor mande mais e mais revelações vindas diretas do céu, que eram revelações fresquinhas, vindas hoje, agora, para sua glória e honra, Pai, para que a gente possa se alimentar desse pão vivo, que é a palavra, Pai, que é o Senhor que é o pão vivo que desceu do céu, Pai, que também é a palavra, é o verbo, Pai, que a gente possa se alimentar hoje do Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor acampe anjos, Pai, a nosso redor, anjos de fogo, Pai, que eles nada impeça da que a gente receba a mensagem que vem do céu, que nada impeça, Pai, que eu possa falar, que não seja nem eu que fale, mas o Espírito Santo que fala através de mim, Pai. Outra coisa, que seja campe também anjos de fogo ao redor das pessoas, Pai, para que elas recebam a mensagem, que elas recebam, que elas vieram buscar no dia de hoje, Pai, para a glória e honra do nome do Senhor. Essas pessoas não estão aqui assistindo e participando dessa live à toa, Pai. Então que elas recebam diretamente dos céus o que elas vieram receber no dia de hoje. Às vezes elas nem sabem, mas a alma delas sabe. E esse vídeo não apareceu para elas à toa. Então que se cumpra, porque a sua palavra nunca volta vazia. E é tudo para a glória e honra do seu nome, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus, Paizinho.
Amém, amém e amém. Ai, vamos começar esse livro maravilhoso de hoje. Pensa num livro top. Nossa Senhora. Pode falar o que for de Pedro, mas Pedro viveu coisas sobrenaturais que discípulo nenhum, apóstolo nenhum viveu, viu? E não comparando porque comparação, lembrando vocês, é luciferana, viu? Anota aí. Comparação é luciferana. Então, se você se compara, ou se alguém te comparou, renuncie a isso. Porque isso aí não vem dos céus. Você via Jesus comparando alguém? Você via ele comparando discípulo? Não comparava, gente. Comparação não é dos céus. É luciferana. Né? Então, não se compare. Mas assim, receba o que o Senhor veio para te entregar hoje. E entenda que você é único. E quando eu falo que você é único, eu gosto sempre de lembrar o quê? Tem várias coisas na gente que são únicas. Entre elas, 3 principais. Quais são elas? Digital, né? Todo mundo sabe, por isso que a gente usa em vários lugares, no banco, nas coisas, a digital. Cada um tem uma digital única, para você ver que você é único. Não cabe comparação entre coisas únicas. Segunda, a íris, que é esse aqui, ó, coloridinho aqui, sabe? Em volta do olho, em volta da bolinha preta. Então, cada um tem um desenho. Se você ver no Google uma foto bem de pertinho, você vai ver que ela tem relevo, ela tem cor, ela é única. E uma terceira coisa que eu adoro lembrar e relembrar, que a gente tem que é único, cordas vocais. Cada um, já que é único, tem um corpo, uma estrutura, tem uma estrutura de corda vocal, então um tom de voz. Pode ver que quem, por exemplo, fica tentando imitar o Silvio Santos não é perfeito. Lembra muito, mas não é perfeito. Porque a voz do Silvio Santos é única. E a sua voz, a minha voz, a nossa voz é única. Então, aí, por que eu tô falando isso? Você que é mãe, que é pai, que tá aqui no Meet, que tá no YouTube, que tá no Instagram, você, no começo, talvez você não reconheça tão a profundo a voz, o choro do seu bebê. Mas quando ele vai crescendo, você vai, pela intimidade, pelo dia a dia, pelo convívio, você conhece tão bem, principalmente as mães e os pais também, os seus filhos, que você pode estar com as mãos, você pode estar com os olhos vendados, você pode estar com os olhos fechados. E se o seu filho clamar por ajuda, pedir socorro, falar: me ajuda, você vai saber. Ou se ele chorar no meio de uma multidão, no meio de um shopping lotado, você vai identificar ele se ele gritar, se ele te chamar. Mesma coisa é Deus, que é pai. Lembra que a gente viu lá em Hebreus que ele é pai? Então, ele identifica os seus filhos. E por que eu falei que a nossa corda vocal é única? Então, consequentemente, a nossa voz é única. E por que eu falei que pais e filhos reconhecem as vozes dos seus filhos, né? O choro dos seus filhos, o chamar do seu filho te chamar, pedir por ajuda, e você mesmo que esteja com os olhos tampados, você reconhece seu filho, não reconhece? A voz do seu filho, o choro do seu filho, o clamor do seu filho. Imagina Deus, que também é pai. Quando você clama, quando você ora, quando você pede socorro para ele, ele sabe que é você, porque ele reconhece a sua voz. Ele te fez único. A sua voz é única. Quando eu estou clamando, ele sabe que sou eu. Quando o Roberto, a Clara, a Renata, a Ana Clara, a Alice, a Fátima clama para o Senhor, ele sabe que é a Fátima chamando, que é a Fátima clamando, que é o Roberto chamando, que é o Roberto clamando. Ele sabe, porque ele te fez, ele nos formou, e a nossa voz é única. Ele pode estar com os olhos tampados, ele sabe que é a gente que está chamando, ele sabe que a gente está clamando. Para você ver que não cabe comparação, que comparação não vem do céu, comparação é luciferana. Vem do diabo, vem das trevas, para te atrapalhar, para tentar te parar. Mas enfim, vamos começar nossa leitura de hoje. E desculpa essa voz que tá meio... Deixa eu até pegar uma água aqui, peraí. Tá meio ruim.
Mas, bom dia, Fátima, bem-vinda. Que bom que você tá aqui hoje. Ó, então vamos lá. Bom dia. Então vamos. Ó, começa assim: os falsos mestres e sua destruição. Ó só. E como a gente conversou ontem, existem falsos profetas e também aqui na leitura de hoje a gente vai mostrar que existem também falsos mestres. Então vamos lá. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Lembrando que mestre é quem? É a pessoa que tem um chamado ministerial de mestre, de ensino, de ensinar pessoas sobre a palavra. Só que da mesma forma que tem falsos profetas, o profeta também é um chamado ministerial. E existem os falsos profetas, né, que dão a profecia, mas não que vem da fonte do Espírito Santo, mas que vem de um espírito de enganação, de manipulação. Os mestres também têm falsos mestres, é isso que está falando aqui. Então, pessoas que ensinam coisas que não são bíblicas, que não tá na palavra. Por isso que eu falo, gente, pega o livro aí, pega a Bíblia aí, vamos acompanhar, leia, depois que terminar aqui, leia você sozinho, pegue discernimento pro Espírito Santo. Por quê? Eu tenho sempre o cuidado, o zelo de entender que eu tenho sim o chamado de mestre. O que eu falo são revelações que o Senhor me traz ao meu coração. E eu sempre incentivo vocês a verem, a verificar na palavra. Por quê? Foi assim que eu descobri o meu dom. E foi assim também que eu fui aprendendo mais da palavra. Quando eu ouvia uma pregação, eu anotava os versículos e eu ia lá ler. Ver aquele versículo que o pastor, que a pessoa falou lá na live, no culto, onde quer que seja, no evento, e ia procurar. Deixa eu lá ver se eu lendo, eu entendo o que ele está falando. Eu entendo a mesma coisa. Ou se eu entendo coisa diferente. Ou se eu não entendo isso. Eu ia investigar. E eu incentivo vocês a fazerem o mesmo. Por quê? Justamente por isso. Porque existem falsos mestres. Pessoas que ensinam coisas que não são bíblicas. Que você vai procurar na palavra e não tá. Quer um exemplo? Para vocês verem que tem muitas coisas que não estão na Bíblia. A pessoa fala assim: até a folha que cai de uma árvore o Senhor sabe. Não, a coisa bíblica mais próxima disso é que o Senhor sabe quanto sujo de cabelo tem na nossa cabeça. Então tá vendo que você vai só saber se você souber o que tem na palavra. Quando alguém falar uma coisa, você fala: nossa, parece que não era bem assim. Parece que o versículo era desse jeito. Você procure, nem que seja no Google, para você ver qual que é o que realmente está escrito, para você não se deixar enganar, entendeu? E esse negócio do cabelo, eu gosto de comentar, porque toda vez que eu vou lavar o cabelo, que cai cabelo, ou que no chão, às vezes próximo do dia que eu vou limpar o quarto, tem muito cabelo no chão, eu falo: glória a Deus, obrigado, Jesus, porque você, mesmo que esse tanto de cabelo que caiu aqui, ou que cabelo caiu enquanto eu tô fazendo escova, o Senhor já sabe quanto que ficou aqui. O Senhor já sabe a conta atualizada de hoje, de agora, quanto que tem aqui na minha cabeça. Nem eu sei, mas o Senhor sabe. Glória a Deus, coisa mais boa. Então, assim, eu aprendi a dar glória a Deus e a ficar contente quando eu vou limpar, assim, o chão, ou quando eu vou fazer escova e cair cabelo no chão. Porque Ele já sabe quanto tem aqui. Aí, isso é bíblico, entende? Daí a importância de você ler e meditar na palavra. Você vai saber quando alguém falar alguma coisa que não tá aqui. Então, bora lá. Aí depois tá assim: estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. O que é heresias destruidoras? Essas coisas que não é bíblica. Que eu dei um exemplo aí pra vocês. Tem muitos outros, mas enfim. Chegando a negar o soberano que os resgatou. Soberano com letra maiúscula, o Senhor. Então, chegando a negar o Senhor. O que tem de bíblico isso? Negar a Deus, o Senhor. Olha o tamanho dessa heresia.
trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E quando o falso mestre faz isso, ele traz sobre si repentina destruição. Do nada é destruído, entende? Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Por causa deles será difamado o caminho da verdade. Imagina, o caminho da verdade, que era para ser instruído, que era para a gente ensinando a palavra, incentivar mais pessoas a ir por esse caminho. Esse caminho estreito, essa porta estreita, é o caminho da verdade, que é o Senhor. Quem falou que é o caminho e também a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olha só a loucura que acaba virando. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Além disso, explora esse povo. Aí depois, há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Aí depois no 4, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem preservados para o juízo. Olha só, o Deus que é soberano, o Senhor, ele não poupou nem os anjos que pecaram. Érica, que anjo que foi esse? Foi os anjos que caíram junto com o diabo. Tem uma parte, se não me engano, lá em Apocalipse que fala, né, dos anjos caídos, né, que caíram junto com Satanás. Porque quando o diabo quer ser como Deus e se sentar no trono que é de Deus, ele cai e eles pecam. E eles são lançados, eles são expulsos dos céus. Por isso que tem uma parte lá que fala que caiu como um relâmpago, alguma coisa assim. Acho que está em Apocalipse. E aqui fala que o Senhor lançou eles no inferno. Um adendo muito importante para a gente colocar aqui. O inferno não foi feito para pessoas. O inferno foi feito para anjos caídos. Isso é revelação. O inferno não foi feito pra gente, mas o diabo adora enfiar lá a gente. Ou colocar na sua cabeça, como se você tivesse destinado a ir pra lá. Pelos seus pecados, te acusando, de dia e de noite te acusando. Por quê? Se ele faz isso, você acredita que você tá no inferno, que você foi feito pra ir pro inferno, sendo que o inferno nem foi feito pra você. É o que tá escrito aqui, ó, lançou no inferno. E outra coisa, ó, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, outra revelação que tem aqui, o inferno, ele é só tipo uma sala de espera para o juízo, para o dia do juízo. Porque quando você lê Apocalipse, você vê que tanto o diabo como o falso profeta, a besta, serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Então, um inferno é uma sala de espera. O dia do juízo, eles vão para outro lugar. Entende? Por isso que fala assim, ó, a fim de serem reservados para o juízo. Então, no dia do juízo, que eles vão pro destino final deles, que é o lago de fogo e enxofre, que tá lá em Apocalipse. Entende? Depois que vocês têm a revelação de Apocalipse, toda a palavra vira outro livro. Porque tem coisas que são reveladas lá. Apocalipse não é um livro pra gente ter medo. Porque o Apocalipse, na raiz da palavra, é revelação. Ele veio para nos dar revelações do que aconteceria nos próximos tempos e que já está acontecendo. Muitas coisas de Apocalipse já estão acontecendo. Por quê? É o sinal dos tempos, né? Que Jesus falou que iria acontecer. E quando você entende as revelações de lá, você olha para todos os outros livros com outro olhar. Você entende a visão de Daniel que teve, que apontava para Apocalipse. Você entende melhor Mateus 24 e 25, que aponta para Apocalipse.
Você entende muita coisa também do livro de Isaías, Isaías que apontava para Apocalipse. Então, você vai entendendo melhor, né? Aí depois tá assim, ó. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Lembra que a gente teve a revelação ali para trás, se não me engano foi Hebreus ou foi Tiago, que falava que teve 8 pessoas dentro da arca. Aí depois o 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, conduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Lembra que Sodoma e Gomorra era cheio de pessoa perversa, de libertinagem? Aí depois, entre parênteses, está escrito assim, ó, presta atenção. Pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa da maldade que via e ouvia. A alma dele era justa e ela se atormentava dentro de Ló. Olha só. E aqui tem uma outra revelação que fala que Ló era justo, homem justo. E eu achei interessante essa questão, né? Que durante todo esse tempo que ele morou, durante um período da vida que ele morou lá, que ele teve filhas, conta que ele tinha 2 filhas, né? E a esposa. E fala que ele é justo e que a alma dele que era justa também, se atormentava. Isso eu achei muito, porque ele via e ouvia a maldade daquele povo, a libertinagem daquele povo. Isso aqui mexeu muito comigo, marcou. Aí o 9 tá assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da prova e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. A gente falou que a questão de respeitar as autoridades, e aqueles faziam o contrário, eles desprezavam. E a autoridade de pessoas, né, de líderes aqui na terra, mas de Deus também. Ele é a autoridade suprema, acima de todas as autoridades. E outra, seguem os desejos impuros da carne, se deixam levar pelo desejo da carne, pelas coisas terrenas, não se importam com as coisas dos céus, as coisas de Deus. Então, olha só quanta chave. E outra coisa, um adendo muito importante: Deus não poupou os anjos que pecaram, Deus não poupou o povo ímpio na época do dilúvio, Deus não poupou o povo ímpio que agia de maldade de Sodoma e Gomorra. Agora ele vai nos poupar? Chegou na nossa vez, a gente virou o alecrim dourado, que não vai ser poupado de Deus, que Deus vai abrir uma exceção? Não. Ele não poupou Davi, tanto que o filho dele morreu. O filho que veio de Betseba, que veio do pecado. E isso é o que? Maldição hereditária? Mas enfim, não vamos entrar nisso. Mas não poupou Davi, não poupou Moisés, não poupou um monte de gente, não poupou anjo que pecou, não poupou o povo lá do dilúvio, não poupou Sodoma e Gomorra, não poupou um monte de gente. Aí na nossa vez, aí a gente não vai ser poupado? Não faz sentido, entende? E quando eu puxo, quando eu trago pra vocês, eu trago pra mim também. Ele não vai me poupar. Porque chegou na minha vez, agora ele vai abrir exceção? Não. Ele é justo. E a palavra dele continua se cumprindo. Entende? Então, a gente tem sempre que se atentar para que a gente, igual ele falou aqui, ó, não se deixe seguir pelo desejo da carne, pelas coisas carnais, pelas coisas desse mundo. Por isso que fala lá, não moldeis pelas coisas desse mundo.
mas transformai pela renovação da vossa mente. Quando que a nossa mente vai ser renovada? Quando a gente buscar mais a palavra, quando a gente deixar moldar, se deixar lapidar, se deixar ser disciplinado pelo Senhor. Porque Ele é Pai e disciplina a gente como filho, filha. Isso é muito importante. E outra, não desprezar a autoridade. Entende? Fazendo as coisas que agradam ao Senhor. Autoridade aqui na terra e autoridade lá no céu. Érica, mas eu tô num lugar em que eu não concordo com o que a pessoa tá falando, o líder tá pregando. Ora pro Senhor, porque se for para você sair desse lugar, Ele vai tocar no seu coração. O problema é que o Senhor, às vezes, toca no coração e a pessoa não quer mover. Ela tá apegada ao lugar, às pessoas. E o Senhor já falou há quanto tempo que é para sair daquele lugar. E você tá, porque é pertinho da minha casa. Porque não sei o quê. Porque lá eu tenho fulano que eu conheço. Porque lá tem o grupo tal, YZ. O Senhor mandou você sair de lá. Então só obedeça. Tô falando isso porque Ele me mudou. E eu no começo eu fiquei meio resistente. Eu falei, não, será que é mesmo? Mas será que pra sair daqui? Eu recebi tanto aqui. Mas não é porque você recebeu que você vai ficar ali pro resto da vida, entende? Por isso que a obediência é algo que é diário. O Senhor vai trazendo coisas novas para você. Por isso a necessidade de estar sempre conectado com Ele. Porque Ele vai direcionar. Ele vai te direcionar, Ele vai te incomodar para você não ir aos ambientes que para você já não faz mais sentido. Ele vai te incomodar você estar em grupos de WhatsApp que não faz mais sentido. Ele vai te incomodar no simples, no singelo ali. Por quê? Ele quer te mover. Você pode ser teimoso, desobediente e ficar? Pode. Só que você não vai viver as promessas. E saiba que você mesmo, as suas atitudes que estão atrasando você viver as promessas que ele tem pra você. Porque às vezes a pessoa quer viver as promessas, mas não quer obedecer. Não dá. Não cabe na mesma frase. Desobediência e viver promessa. Ou você obedece e vive promessa, ou você desobedece e não vive promessa. Atrasa suas promessas. Entende? Então tem coisas que quando a gente começa a entender, a gente fala, meu Deus, eu realmente tenho que obedecer. Eu realmente tenho que fazer as coisas que ele está colocando no meu coração. Eu realmente tenho que aceitar essa disciplina dele comigo. Realmente ele está me corrigindo, ele está me moldando. Realmente eu estou passando por uma tribulação, um deserto, porque tem um porquê. Eu tenho que amadurecer em algum quesito que talvez eu ainda não estou vendo. Eu tenho que aprender alguma coisa que eu ainda não sei. E detalhe, ele deu já o escape. Então uma hora eu vou enxergar o escape. Senhor, me mostra, cadê o escape? Mas a palavra fala que você não dá um jugo maior que eu não dê conta de carregar. E fora isso, o Senhor dá o escape. Cadê o escape que eu não estou enxergando? Me mostra. O que eu preciso aprender nessa fase, nessa tribulação, nesse deserto que eu ainda não aprendi? É assim que sai da tribulação. E dá glória a Deus. Glória a Deus que eu estou passando por uma tribulação nova. Um desafio novo. Um deserto novo. Por quê? Estou aprendendo coisa nova. Estou subindo de nível. O Senhor está me moldando. O Senhor está me lapidando. Entende quando você realmente entende o que tem por trás? A sua visão muda. Até encarar a tribulação é de outra forma. E quanto que isso mais? Porque a nossa mente vai sendo renovada. No começo você acha que eu gostava de tribulação? No começo você acha que eu tinha facilidade para ler a palavra? No começo você acha que eu lia e entendia desse tanto? Não. Mas teve um começo. Que eu busquei. Que eu perseverei. E é isso que fala na palavra. Perseverai. Seja forte e corajoso. Por quê? Porque vai ter esses desafios. Mas fazem parte da vida de um cristão. E é melhor. Você passa por tribulação com Ele. Com o Espírito Santo. Com a presença de Deus. Podendo buscar Ele o tempo todo. Podendo clamar por Ele, podendo conversar com Ele, podendo ter comunhão com Ele. Que coisa melhor? Ele que vê tudo, sabe de tudo, é o soberano, sabe de todas as coisas, está sentado em mesa que a gente não tá, ouve coisas que a gente não ouve, sabe de coisas que a gente não sabe, e outras coisas terrenas, mundo espiritual e trevas. Ele sabe de tudo. Por isso que eu falo, melhor coisa, comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor. Buscar mais, ler mais, porque só estando conectado com Ele que você vai
você vai ter um direcionamento mais correto. Você vai ser moldado mais rápido. Você vai viver as suas promessas logo, mais rápido. Porque você está obedecendo, você está andando com ele. Você acha que um filho que obedece não tem recompensa? Você que é mãe, pai, o filho que obedece não recebe mais? Às vezes o que desobedece vem te questionar por que o outro recebe tanto. Porque ele obedece tanto. Começa a obedecer mais para ver se você também não vai receber mais. Aí os cristãos querem ficar comparando. Cristão, outra coisa, comparação luciferana. Mas quer ficar comparando a vida com o outro, o casamento do outro, o chamado do outro, a unção do outro. Cada um foi chamado para cumprir uma função num corpo, que é o corpo, que é a igreja, que Jesus Cristo é a cabeça. Se você é mão, você tem uma função muito importante. Mas quem é perna também tem. Quem é coração também tem. Você não tem que comparar. Você tem que ficar fazendo a sua função de mão muito bem feita. Quem é coração, bombear o sangue com muito bem feito. A perna, andar e funcionar muito bem feito. Quando você começa a se comparar, querer unção, querer o casamento da outra, primeiro que isso não vem do Senhor. E outra, que isso você tá deixando de fazer essa função num corpo. E quanta parte do corpo que eu falo da igreja gloriosa, que tá doente hoje, que não tá funcionando, que não tá ali focado em cumprir a sua função e tá pensando no outro. Querendo ser coração, querendo ser perna, em vez de cumprir a função de mão. Entende? Isso é só um exemplo, mas, enfim, quando a gente tem essa clareza, esse discernimento, a gente para de focar na vida dos outros. Porque na palavra fala, o foco é qual? É Cristo. Tá todo mundo caminhando pro mesmo lugar e tem que estar com o olho fito no quê? Em Cristo. Desviou disso, tá vendo outras coisas, tá se comparando quando vê tá querendo o dom do outro, tá querendo casamento igual do outro, tá fofocando, tá falando mal. Mantenha um foco só nele, pra você ver se você desvia. Eu sei que não é fácil, mas esse é o caminho. Então, quando a gente vê que tá indo pra uma comparação, volta pra cá, ó, e já pede perdão pro Senhor, fala, Senhor, me perdoa, porque isso aqui não é do Senhor. E vai se treinando pra ficar ali, ó, só focando e fazendo o seu propósito. E deixando o Senhor te usar. Isso é tão precioso. E no começo eu não entendia isso. Por isso que às vezes eu fico batendo tanto nessa tecla. Aí depois tá assim, ó. Insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e em poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres da presença do Senhor. Então, olha assim, ó, nem os anjos, embora sejam maiores em força e em poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles na presença do Senhor. Nem os anjos fazem isso, que esses mestres fazem, que essas pessoas que são insolentes e arrogantes, igual tá falando aqui, fazem. E um detalhe muito importante, outra revelação. Os anjos são maiores em força e em poder. Tem um que fala, se eu não me engano, estatura e poder, né? Não sei como é que tá a versão de vocês. Mas aqui dá uma revelação de que o quê? Os anjos são grandes. E eles são maiores que a gente em força e poder. Por isso que eles têm a função que a gente viu lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 1, capítulo 2, que eles vieram para nos servir os filhos de Deus, servir quem está cumprindo o propósito. Por isso, toda vez que você vê alguém na unção, cumprindo ali o dom, manifestando o dom que o Senhor deu, de cura, do que for, eles usam os anjos, porque eles vieram para nos servir. Quando a gente está ali ministrando, fluindo nos dons, os anjos estão ali curando. Você pode ver, ministração que as pessoas, os líderes ali que estão operando a cura, o que for, eles pedem a proteção dos anjos, eles pedem a presença dos anjos, que os anjos venham, que os anjos curam. Eu já vi ministração que eles fizeram que o anjo anestesiava e o anjo curava as pessoas, o anjo fazia cirurgia nas pessoas e as pessoas saíram dali curadas. Porque é essa revelação aqui, ó, eles são maiores em força e em poder.
Eles têm poder para curar. Eles têm poder e força. Porque tem uma guerra espiritual. Entende? Que você vai tendo revelações da palavra que você fala, meu Deus, não tinha entendido isso. Eu também não tinha, mas ultimamente, assim, tem vindo várias revelações. E eu amo quando vem revelação nova. Tá vendo que quando a gente pede, a gente recebe? Por isso que fala, batei na porta e a porta se abrirá, peça e receberá. Por quê? Se você pedir revelação pro Espírito, e você sabendo que recebe do Espírito, que vem dele, você recebe. Você recebe. Aí depois o 12. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. E uma parte que mexeu muito comigo aqui, ó. Eles difamam o que desconhecem. Aqui em cima falando, né, que eles difamavam os seres celestiais, né? As pessoas, os seres dos céus, né? Mundo espiritual. Muitas das vezes por ignorância. Ignorância é a distância sua do conhecimento daquele assunto. Então, por exemplo, mundo espiritual. Eu no começo também não sabia muito. Nem sabia para que serviam os anjos. Fui descobrindo pela leitura da palavra, pela vivência, pelo observando as coisas que iam acontecendo, pelas experiências. Por isso que eu falo que você medite mais e mais na palavra, assim, de dia e de noite, leia mais e mais, faça devocional, vá a fundo, peça mais discernimento para o Senhor, mas também pratique e tenha experiência, porque essas práticas e essas experiências você vai entender, você vai viver esses versículos desse livro e aí, fica bom. Aí você vai entender cada vez mais. E aqui, ó, eles difamam porque eles não sabem, eles desconhecem. É ignorância. E fica falando coisa que não conhece, não sabe. Não teve revelação ainda. Às vezes nem pediu revelação. Então, olha só a profundidade disso, né? E aí depois o 13. Eles receberam retribuição pela injustiça que causaram. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Não vai ficar impune. Por isso que Deus é o único que é justo e tem a justiça do reino. A justiça que vem dele, do Senhor. E ele é justo. Por isso que não faz sentido a gente querer fazer justiça com a nossa própria mão. A gente entregar para ele. Qual que é o caminho? Você entrega isso para ele. Fala, Senhor, olha, tá acontecendo isso comigo. Eu não sei como resolver. Eu me sinto injustiçada. Tá doendo, mas eu escolho te entregar. Que seja feita a sua justiça e não a minha. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Porque quando você entende e vive que Deus é o único que é justo e a justiça que vale, a justiça dele, a justiça do reino, você para de ficar se preocupando, gastando energia à toa com coisa que não precisa. Porque quando você entrega de verdade para ele, você não pega de volta, você entrega para ele e não se preocupa mais, confia que ele tá cuidando. Confia que ele vai fazer a justiça. E aqui tá falando, ó, eles receberão retribuição pela sua injustiça. A injustiça que causaram. Eles vão receber. Vai ser no tempo que eles querem? Não, vai ser no tempo de Deus. E tem gente que vai receber só lá no juízo final. Por isso que não faz sentido ficar querendo. Às vezes você quer, tipo, tá com um processo, literalmente na justiça, né? Só que na justiça aqui dos homens, você quer que seja cumprido agora. Você quer que seja resolvido agora. E fica preocupado, e fica ansioso, e fica aquela coisa toda. Entrega isso pra Deus. Faz a sua parte, entrega pro Senhor. Faz o que cabe a você. Eu posso fazer isso, é porque eu consigo ir até aqui. Então vai até onde você consegue ir e o restante entrega pro Senhor. E deixa ele cumprir a justiça dele, que é a única que vale no final das contas, porque é a justiça do reino, o único que é justo. E tem coisa que vai se cumprir só lá na frente. Entende? E é muito interessante quando a gente entende e vive isso. É diferente. Aí depois tá assim, ó, quer ver?
Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Olha, consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Olha como interessante que é isso. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando praticam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Olha só. Iludem os instáveis e têm coração exercitado na ganância. Malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em suas transgressões foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Olha só. Tem hora que até a mula fala. E aqui esse foi o caso do profeta, né? Porque quando ele estava ali indo total ao contrário ao que o Senhor falou, até a mula, o Senhor usou até a mula para falar com ele, para refrear a insensatez do profeta. Então, olha aqui, e essa parte aqui, ó, tem os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Ao contrário, enquanto o Senhor fala pra gente voltar pro arrependimento, confessar os nossos pecados, aqui eles fazem o contrário, eles continuam pecando e nunca para de pecar. Olha isso como é forte, nunca param de pecar. Iludem os instáveis, a pessoa que está instável, não sabe ainda não se decidiu, né? A pessoa ainda está estável, não está nem frio nem quente, né? E aí eles iludem essas pessoas, né? Em vez de mostrar o caminho. Tem o coração exercitado na ganância. Olha quanta coisa, né? Aí o 17 tá assim: esses homens são fontes sem água e névoa, impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavra palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Então eles seduzem as pessoas que estão quase assim, indo ali no caminho, quase se endireitando, e eles seduzem essas pessoas. Não deixa, não fala igual a palavra, que é para conduzir as pessoas para o bom caminho, conduzir as pessoas para que elas sejam libertas. Não, eles fazem o contrário. É o religioso, né? É o fariseu, igual o outro lá. Não quer acessar o paraíso, não quer acessar a salvação e não quer deixar os outros acessar. É loucura, né? Parece loucura, mas são religiosos. São vazios. E aqui fala, ó, esses homens são fontes sem água. O que é isso? É pra fluir rios de águas vivas dentro da gente. Agora eles são fonte, mas não tem água. Olha só como que não tá cumprindo o propósito. Aí depois tá assim, no 19, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Isso aqui é muito forte. Primeira parte, que fala que eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Então eles prometem algo que eles não têm. Olha a religiosidade. De novo, igualzinho do fariseu. Não quer entrar e não quer deixar os outros entrar. Aí depois,
O homem é escravo daquilo que domina. Isso daqui é pra gente meditar nisso aqui um dia inteiro, uma semana inteira. Por quê? O que te domina, você é escravo disso. Isso que tá falando aqui, o homem é escravo daquilo que o domina. Se o que te domina é comida, você não consegue ficar sem café, você não consegue ficar sem chocolate, você não consegue viver sem fulano de tal, você não consegue... se você perder o trabalho, você morre, você tipo assim, a sua vida acabou. Se fulano morrer, você morre junto. Isso tá te dominando. E você é escravo disso. Você é emocionalmente dependente disso, escravo disso. Imagina ser escravo de chocolate. Imagina ser escravo de comida. Imagina ser escravo de doce, de açúcar. Ai, não, toma um café sem açúcar. Você é escravo de açúcar, meu filho. E viciado, porque eu não sei se vocês sabem, mas o açúcar vicia mais que cocaína. 4 vezes mais. Isso é sério. Você é viciado e dominado, escravo de açúcar. E esse não vivo sem, eu sempre gosto de trazer ele, porque quando você fala eu não vivo sem, e completa essa frase com comida, com pessoa, com coisa, tá errado. Por quê? O correto seria, eu não vivo sem o Senhor. Eu não vivo sem a presença do Senhor. Era só o Senhor que era pra estar ali. Mais nada. Não era pra estar comida, não era pra estar coisa, não era pra estar gente, não era pra estar nada. Situação. Então, assim, pra gente analisar, o homem é escravo daquilo que o domina. Aí no 20 tá assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as coisas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta-se a revolver-se na lama. O que é isso? O que ele está falando aqui? Das pessoas que conheceram ao Senhor e voltaram. E voltaram a pecar, e voltaram para concupiscências da carne, que voltaram a se deixar dominar pelos desejos da carne, que, igual falou aqui, seguem os desejos impuros da carne, que aí depois falou igual aqui, tem os olhos cheios de adultério. Era melhor que eles não tivessem conhecido, agora ele fala aqui, o caminho da justiça. Quem que é o caminho da justiça? Jesus. Aí, teria melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltassem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Virou as costas para a palavra, virou as costas para o Senhor. Aí depois confirma neles o provérbio que fala: o cão volta para o vômito. O cão volta para o vômito. Tem um que fala que come o vômito, né? Não é? Outra versão. Enfim, mas volta para o vômito. A porca que estava lavada volta para sujeira. E lembrando que a sujeira remete muito, né, aqui na Bíblia, a questão do pecado. As vestes sujas estão sujas do quê? De pecado. Por isso que as vestes lá nupciais, as vestes lá do cordeiro são vestes de linho finíssimos e branca reluzente. Por quê? Não tem pecado. E quem são as pessoas que são dignas disso? As pessoas que estão aqui agora vivendo em intimidade, estão aqui agora buscando serem santificadas pelo Senhor, estão aqui agora permitindo ser disciplinada pelo Senhor, moldada pelo Senhor, limpas. Entende? Entende que esse banquete, a borda do cordeiro, não é para todo mundo? Aí você entende
que 2/3 da terra perecerão, quando fala naquele versículo, por quê? 2/3 de todo mundo vai ficar de fora. Porque 2/3 não quer a disciplina. 2/3 não quer ser moldado. 2/3 não quer viver em santidade. 2/3 não quer obedecer. 2/3 não quer andar em retidão. 2/3 não quer andar nessa porta estreita, nesse caminho, nessa verdade. 2/3 não quer viver de mão dadas com a verdade, que é o Senhor. 2/3 não quer ter intimidade com o Senhor. Não quer ter comunhão. Não quer obedecer. Não quer renunciar. Não quer desapegar. Não quer ser mudado. Não quer ser forjado. Entende? 2/3 vai ficar de fora. 2/3 perecerão. Entende? Enfim. Acabei falando umas coisas aqui que eu não tava no plano de falar. Mas, enfim. Bora lá. Finalizamos o capítulo 2. Graças a Deus. Fátima, pessoal do YouTube aqui, a Pauliane, Ana Clara. Querem falar alguma coisa? Pontuar alguma coisa? Bom dia. Bom dia, Fátima. Nossa, maravilhoso, Érica. Bem esclarecedor mesmo, né? Em Provérbios, falando aí, em Provérbios 6:18, né? Coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos, né? Então é bem isso que você falou, né? Obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe, né? Então guarde as palavras em seu coração. Então você tem que, né, ao invés de você correr, né, que você falou dos falsos mestres, né? E como tem, né? Infelizmente, é triste, né? Você vê isso, né? A pessoa aprendeu, conheceu e mesmo assim pratica, né? O mal, né? Então é muito forte, né? Eu acho muito forte, sim. E servir a Jesus é simples, mas ao mesmo tempo é muito sério, né? Muito sério. Não é, né? Deus não busca aqueles talentosos, aqueles, né? Deus quer você puros de mãos e limpos de coração, né? É isso que Ele deseja de nós, né? Esse versículo vem sempre para mim, né? Agora mesmo você falando vinha, né? Puros de mãos e limpos de coração. É como Ele nos quer, né? Sem praticar o mal, né? Exatamente. Você falou Provérbios qual? Sei. 6:18. Não. E é aquele das sete coisas que o Senhor... 6 coisas, né? Que Ele odeia e é a última que Ele repudia. Que a contenta entre irmãos, né? Então é muito forte. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, né? Pés que apressam em fazer o mal, isso que eu li agora, né? Também. Não, é muito forte. Essa parte é muito forte. E assim, como que as palavras, igual a gente tá fazendo o estudo de Jeremias, e desde o Antigo Testamento, o Deus é o mesmo. Ele prega arrependimento. Ele usa profetas para dar a mensagem dele, trazer a mensagem dele, trazer a correção, mas antes ele já falou com a gente, antes ele já deu o estatuto, antes ele já deu a palavra, antes ele já falou, né? E hoje não mudou nada disso, continua do mesmo jeitinho. Ele continua o mesmo Deus que quer que a gente obedeça, que quer que a gente busque Ele, quer arrependimento, não quer que a gente fique na maldade, fique pecando. E outra, igual foi falado ontem também, é bíblico, o Senhor não se alegra com a morte de um ímpio. Ele não se alegra em ver alguém agindo totalmente contrário ao que ele falou. E quando essa pessoa morre espiritual e morre de verdade, que morre aqui. Por quê? Se ela morreu aqui, depois vai ter o juízo. A chance dela é só lá no juízo. É só lá depois, quando for ressuscitada. Mas ele não se alegra. Então olha o coração
de um pai, né? Um cuidado, um zelo, até a última hora insistindo, falando, mostrando. E mesmo quando a gente não conhecia Jesus, eu falo isso por mim, mesmo quando eu não conhecia Jesus, hoje eu olho para trás e eu vejo ele. Naquele tempo lá que eu não era convertida ainda. Eu via ele me cuidando, eu via ele me protegendo. Quantas e quantas oportunidades, assim, de ter acontecido algo ruim, algo pior, eu tive e não aconteceu. Teve livramento. E eu nem conhecia ele ainda. Eu nem sabia dele. Eu nem sabia que ele estava me livrando ali. Então, mesmo quando você é ímpio, mesmo quando ainda você não conhece o Senhor, ele tá ali com você, ele tá insistindo, ele tá cuidando, ele tá olhando. Só que se você quiser, você pode passar uma vida inteira cega e não vendo, não se atentando a isso, não reconhecendo que é ele, que é a mão dele. Isso é muito forte, é muito forte. Aí você entende o Deus misericordioso que é ele. Porque, na verdade, não fomos nós que o escolhemos, né? Ele nos escolheu, né? Exatamente. Ele nos escolheu e a todo tempo ele tá ali cercando, ele tá ali meio que, tipo assim, tentando ver uma brecha para que você veja ele, reconheça ele, tenha um relacionamento com ele. Só que assim, né? Ele é educado, né? Ele não invade. Exatamente. Então, ele deu livre-arbítrio para todos, né? Então, vai de você escolher o caminho dele. Ele escolheu a todos, porque ele não faz acepção de pessoas, né? Então, assim, ele escolheu a todos. Aí vai de você, né? Querer servi-lo ou não. E outra coisa também, uma coisa que, assim, eu acho muito triste uma pessoa que já conhece a Jesus, conhece a palavra, mas ele volta. Que é esse vômito aqui, né? Que ele vomitará, né? Porque ele volta, ele quer as coisas do mundo, ele deixa de, não vou mais, não quero mais ir. Então é porque não conheceu de verdade, né? Não, e também porque não é algo fácil. Mas, assim, depois que a gente vai amadurecendo na fé, a gente vê que não tem caminho melhor. Tem caminho melhor do que você andar de mãos dadas com quem sabe de todas essas coisas? Não tem. Só que nesse caminho que você vai andar com ele de mãos dadas, vai ter tribulação. Você vai ter que renunciar. Você vai ter que confessar pecado que você não quer confessar. Você vai ter que se posicionar. Tem um preço, entende? Não é todo mundo que quer pagar o preço. Por isso que 2/3 vai ficar para trás. 2/3 vai ficar para fora. Entende? E outra coisa que você falou aí me lembrou aquela parte que os mornos serão vomitados. Isso está lá em Apocalipse 3, do 15 ao 16. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Os que não são nem frios e nem quentes vão ser vomitados, que são os mornos. Tipo, se você é frio, você imagina, você tá frio na fé, você ainda pode você pode se esquentar, né? Você pode buscar mais, você pode ler mais a palavra, você pode se aproximar mais do Senhor, você pode buscar mais Ele, você pode esquentar. Agora o morno não é nenhum nem outro. Entende? E vai ser vomitado. Já tá falado aqui, já tá avisado. Vai ser vomitado. Então, assim, por isso que eu falo, é desafiador ser cristão, mas não tem coisa melhor. Porque você anda de mãos dadas com o soberano, você anda de mãos dadas com quem sabe de tudo, você anda com mãos dadas, quem sabe o que vai acontecer amanhã e você não sabe. Entende? E ele tá só ali esperando para você ter intimidade com ele, conversar com ele, buscar mais ele. Mas você tem um livre-arbítrio. Você pode escolher não fazer isso. Só que depois não queira ter a recompensa. Desobedecendo. Entende? Enfim. Quer fazer a oração hoje, Fátima? Pode ser. Tá. Paizinho amado, Paizinho querido.
Eu te louvo, Senhor, por esta manhã. Oh, Senhor, obrigado porque pelas tuas misericórdias, Senhor, não somos consumidos, Senhor. Oh, Pai, Senhor, dai-nos o discernimento, a revelação da tua palavra a cada dia, Senhor. A cada mover, Senhor. Tudo aquilo que formos fazer, Senhor, que possamos estar atento à tua palavra. Como a Érica sempre diz, isso é para fazer, isso não é para fazer. É para eu ir, não é para eu ir. É para eu estar, não é para eu estar. Oh, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Muitas vezes somos fracos, Senhor. Muitas vezes negligenciamos. Muitas vezes falamos coisas que não agradam o teu coração. E aqui estamos, Senhor, para não agradar a homens, mas sim agradar a Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ensina-nos a ser a cada dia uma pessoa melhor, um coração puro, um coração sincero, como diz a Tua palavra, que seja sempre o sim, sim, o não, não, porque o que passar disso não vem de Ti. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que não sejamos, Senhor, falsos profetas, Senhor, que não sejamos aqueles, Senhor, que suja a Tua palavra, que mancha a Tua palavra, Senhor, que mancha, Senhor, os Teus ensinamentos, mas que sejamos, Senhor, pessoas com vestes limpas, para levar paz, o amor, levar a verdade, mostrar realmente quem Tu és, Senhor, quem Tu és, que sem Ti nós nada somos, nada podemos, nada temos, Senhor, que a cada dia deixamos as coisas do mundo, Senhor, não percamos tempo, Senhor, com as coisas mundanas, com as coisas que nos distraem, mas que possamos estar, Senhor, atentos à Tua palavra, em buscar a Tua palavra. Oh, Santo, Santo, poderoso Deus, poderoso Deus. Oh, Senhor, Santo, 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 Senhor, como Tu és bom, Senhor, como Tu és bom. Oh, Jesus, nesta manhã, Senhor, eu entrego a minha vida totalmente a Ti, dos irmãos que estão aqui no YouTube, no Instagram. Oh, Senhor, que Tu possas tratar com cada um de nós. Que Tu possas nos revelar aonde há o erro, aonde há o pecado, Senhor. Porque, como Paulo dizia, miserável homem que sou, o mal que eu quero eu faço, o bem que eu quero eu não faço. Oh, Senhor, eu te peço, tenha misericórdia. Traz Tuas revelações. Traz Tuas revelações sobre as nossas vidas, sobre o nosso andar. Mostra, filho meu, ali está errado, não vá. Oh, Senhor, que nós possamos ter esse discernimento. Anjos ministradores de Deus, vai à nossa frente nesse dia, em nome de Jesus. Eu declaro um dia de vitória, de paz. Oh, Senhor. Oh, Santo Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhoso Deus, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Amém, amém, amém. E é isso. Amanhã a gente já finaliza os livros de 2 Pedro, um livro bem curtinho, só com 3 capítulos. Amanhã, então, a gente faz o último capítulo, 8 horas da manhã. Então, se puder, já lê ele hoje, pra vocês já irem anotando as coisas que o Senhor foi falando com vocês. E aí, amanhã, vocês contribuem aqui também, tá? Porque eu gosto quando vocês contribuem, quando vocês falam também. Porque o Senhor, Ele não entrega tudo pra uma pessoa só. Ele entrega um pouquinho pra cada um. Por isso que eu sempre gosto de abrir pra vocês falarem, pra que vocês também coloquem a contribuição de vocês, tá bom? Um beijo. Muito obrigada, Fátima. Até amanhã. Beijos. Bom sábado, viu? Shalom, shalom. Tchau. Tchau. Tchau pra vocês aqui do YouTube também, do Instagram. Um beijo, um abraço. E tarefa de hoje, leia 2 Pedro, capítulo 3. É pequenininho, 2 minutinhos vocês leem. Amanhã a gente comenta sobre ele, tá bom? Beijo, beijo.